Galerinha do YouTube, tranquilo, tranquilidade total. Hoje a gente vai estudar sobre o movimento uniforme, tá? Mas antes de a gente começar a estudar esse movimento, dá aquele like e nos ajuda a fortalecer o canal aí, por favor. Valeu? Bom, o movimento retilíneo uniforme é um movimento que é um assunto, na verdade, que costuma cair demais no Enem, tá? É um assunto bem recorrente no Enem. Então, a galera que vai fazer Enem aí, fiquem atentos, fiquem de olho aí sobre as características desse movimento. Esse movimento, o retilíneo uniforme, ele possui duas características muito importantes, tá? A primeira, a velocidade ela é constante e também é diferente de zero, beleza? Então a primeira característica desse movimento aqui, bem tranquilinho, velocidade constante e diferente de zero. Ou seja, a velocidade, quando um corpo descreve um movimento retilíneo, não irá sofrer variação, tá? E isso nos dá uma consequência interessante. Teríamos essa consequência aqui, ó. A nossa aceleração, ou melhor, a aceleração do corpo no movimento retilíneo uniforme será sempre nula. Isso, exatamente. Será sempre igual a zero. Tranquilo? Então essas são as principais características do MRU. De boa? Agora sim, quando um corpo descreve um movimento retilíneo uniforme, ele vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. E aí a pergunta é, como relacionar essas grandezas? Como relacionar espaço, velocidade, tempo? Vamos relacionar essas grandezas através dessa equação aqui, ó. Equação horária do espaço. Ou equação horária das posições também é conhecida assim, tá? Que equação é essa, professor? Ora, galera, vocês conhecem a equação do sorvete. Muita gente conhece como equação do sorvete. Aqui temos posição final, posição inicial, velocidade e tempo. Tranquilo? Só percebam o seguinte, ó. Essa equação aqui, ó, ela tem uma carinha bem bonitinha. Ela é uma função do primeiro grau, tá? E outra coisa, o espaço, essa função é dada espaço em função do tempo. Tranquilo, gente? Então não esqueçam. Isso aqui, ó, uma função do primeiro grau. Por que eu estou falando disso? Porque quando formos representar o movimento retilíneo uniforme através de gráficos, isso aqui vai ser muito importante para a gente saber que tipo de função é essa. Tranquilo? Uma outra coisa muito importante nesse tipo de movimento é que ele é classificado ainda em outros dois movimentos. Então, se liguem, se liguem. O movimento retilíneo uniforme pode ser classificado ainda em dois tipos de movimento. Que movimento é esse, professor? Primeiro movimento é um movimento progressivo, tá? Movimento progressivo. Quando é que o movimento é progressivo? Bem tranquilo isso aqui também. É bem tranquilo diferenciar. O movimento é dito progressivo quando a velocidade é positiva. Simples assim. Velocidade positiva, movimento progressivo. Porém, um outro tipo, ou melhor, a outra classificação para o movimento retilíneo uniforme é o movimento retrógrado, tá? Movimento retrógrado. Belezinha? E quando é que o movimento é dito retrógrado, professor? De boa. Se progressivo a velocidade é positiva, retrógrado a velocidade é negativa. E aí é que tá. Peraí, para tudo. Velocidade negativa? Não existe velocidade negativa. É, galera, não existe velocidade negativa, realmente. Mas assim, ó, quando a gente classifica o movimento retilíneo uniforme nesses dois tipos de movimento, a gente leva em consideração uma referência. Qual é essa referência? E aí, se liguem aqui, ó. Reta perfeita, hein? Não, ficou torta, foi mal aí, galera. Se liguem aqui então, ó. Por que que o movimento progressivo é dito, perdão, por que que o movimento retrógrado é dito negativo, sendo que não existe velocidade negativa? Eu vou ajudar vocês a sacar isso aqui com esses dois desenhos. Vou fazer um carrinho aqui, carrinho verde. Talvez quem é daltônico não esteja vendo verde, mas tudo bem. É verde, tá? E um carrinho vermelho. Saquem aí, ó.
qual desses dois carrinhos realiza um movimento progressivo? Qual deles realiza o movimento retrógrado? Hein? Qual será? Galera, para um corpo, para um móvel realizar um movimento progressivo, a velocidade dele tem que ser positiva. Beleza. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o seguinte, que esse móvel, no caso aqui o carrinho verde, ele se desloca a favor do sentido positivo da trajetória. Saca só essa reta em preto aqui, ó. Esse aqui é o sentido positivo da trajetória. Como esse móvel se desloca nesse mesmo sentido, a velocidade dele será o quê? Será positiva. Logo, ele vai realizar um movimento progressivo. Tranquilo? E o carrinho vermelho, por sua vez, vai estar realizando um movimento retrógrado. Beleza? É um movimento retilíneo uniforme, mas será um movimento retrógrado. Por quê, professor? Por que o movimento vai ser retrógrado? Ora, porque esse carrinho vermelho, ele se desloca contra o sentido positivo da trajetória. Beleza? Então a gente vai ter aqui que a velocidade dele será negativa. Bem tranquilo, galera. Tranquilinho isso aí. Então entenderam aí? Movimento retilíneo uniforme é classificado em movimento progressivo e movimento retrógrado. Movimento progressivo, velocidade positiva. Movimento retrógrado, velocidade negativa. Agora vamos aqui, ó, vamos voltar aqui para a equação horária do espaço, tá? Lembra lá que eu disse para vocês que isso aqui é uma função do primeiro grau? Lembram lá também que eu posso descrever esse movimento retilíneo, esse movimento aqui, ó, movimento retilíneo uniforme, eu posso descrevê-lo através de gráfico? Então, vamos ver como é que fica a carinha desse gráfico? Se liguem aí, ó. Os gráficos do movimento retilíneo uniforme. Vou ter dois tipos de gráfico. Primeiramente, vou ter um gráfico espaço em função do tempo. Vou desenhar ele aqui para vocês, bem de boa. Espaço em função do tempo. Então, percebam aí. Vou relacionar a posição e tempo. Tranquilo? Aqui, ó. Então, aqui eu vou ter tempo. Aqui eu vou ter espaço. E qual seria a cara do gráficozinho aí do espaço em função do tempo? Galera, eu vou ter duas carinhas possíveis, tá? A primeira carinha é quando esse gráfico aqui, ele é positivo. O movimento, a velocidade é positiva, tá? Quando a velocidade é positiva, eu tenho uma reta aí, ó. Uma reta crescente. Logo, esse movimento aqui é o quê? Progressivo. De boa? Porém, eu também vou ter um gráfico para o movimento retrógrado. Tranquilo? Também vou ter um gráfico para esse tipo de movimento. Vai ter essa carinha aqui, ó. Ó, saquem comigo, pensem comigo, se liguem aí. Se o gráfico, espaço em função do tempo, quando a velocidade é positiva, é uma reta crescente, o gráfico espaço em função do tempo, quando o movimento é retrógrado, velocidade negativa, vai ser o quê? Vai ser o quê? Vai ser uma reta decrescente. Tranquilo, bem tranquilinho, fácil de compreender. O que é importante aqui desse gráfico, uma propriedade muito importante, vocês não podem esquecer, é no que diz respeito à velocidade, tá? Nesse tipo de gráfico, vou colocar bem aqui em azul, ó. Não, vou colocar em vermelho aqui, em verde para vocês, ó. Vou dar um destaque melhor. Nesse tipo de gráfico, a velocidade é igual a inclinação. Ou declividade também pode ser, tá? Isso quer dizer o quê, professor? Quase não dava, hein? Isso quer dizer o seguinte, galera, ó. Quanto mais inclinado for essa reta, maior é a nossa velocidade. Tranquilidade total? Tranquilo? Bom, esse gráfico aqui é o nosso gráfico, espaço em função de tempo. Uma função do primeiro grau. Porém, eu vou ter um outro tipo de gráfico, tá? Eu vou ter o gráfico velocidade em função do tempo. Também bem tranquilinho, tá, galera? Gráfico bem tranquilinho, sem mistério, tá? Então eu vou ter aqui o gráfico velocidade em função de tempo. E aí a gente vai precisar saber uma coisa, ó. Se liguem. Assim como nesses dois
eu tenho um gráfico para cada tipo de movimento, para o movimento progressivo e para o movimento retrógrado, também vou ter um gráfico para cada tipo de movimento aqui, tá? Quando o movimento for progressivo e quando o movimento for retrógrado. Tranquilo? Vamos fazer aqui como é que vai ficar esse gráfico, qual vai ser a carinha dele. Se liguem aí, ó. Quando o meu movimento é progressivo e eu descrevo o gráfico velocidade em função do tempo e o movimento é progressivo, aí eu vou precisar lembrar do seguinte, vou precisar lembrar das características do movimento retilíneo uniforme, tá? O movimento retilíneo uniforme, a principal característica é que a velocidade dele é constante e diferente de zero, não é isso? Então, quando eu for desenhar o gráfico velocidade em função do tempo, eu vou ter sempre uma velocidade acima do eixo das abscissas, tá? Velocidade aqui, ela vai ser positiva, acima do eixo do tempo, tá? Para quem não sabe o que é abscissa, acima do eixo do tempo. Então, a velocidade vai ser positiva e o movimento vai ser progressivo, tranquilo? Ah, mas e se minha velocidade for negativa? O movimento vai ser retrógrado, tá? Aqui, ó, velocidade positiva. Vou até fazer aqui. E aí eu vou ter essa velocidade. Percebam que a minha velocidade será constante, tá? E abaixo do eixo das abscissas, abaixo do eixo T. E aí uma propriedade importante que só tem para esse tipo de gráfico e não tem para esse, beleza? Não tem para esse tipo de gráfico aqui no movimento retilíneo uniforme. Qual é essa característica? É a característica da área, galera, ó. Bem aqui para vocês. Nesse tipo de gráfico, no gráfico velocidade em função do tempo, a nossa área é numericamente igual ao nosso deslocamento. Novamente, para ficar claro, bem de boa, essa propriedade só existe para o gráfico velocidade em função de tempo, beleza? Por mais que tenha um triângulo aqui, a gente possa formar um triângulo no gráfico espaço em função de tempo, essa área aqui não quer dizer nada não, viu? Nada, nada, nada. Aqui só o que importa para a gente é a inclinação. A inclinação é relativa à velocidade. Quanto maior a inclinação, maior a velocidade. Beleza? Agora aqui não. Aqui a gente pode descrever essa propriedade. A área é numericamente igual ao deslocamento. Beleza? Tranquilidade total. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deem aquele like, se inscrevam no canal e ajudem a fortalecê-lo aí. Valeu, galera!